Oi, eu sou o Bill, um caminhoneiro de longa data. Já percorri muitas estradas, mas nenhuma me dá mais arrepios do que a velha Rota 66. Era uma noite de terça-feira quando eu aceitei um frete que me levaria por toda a extensão dessa estrada lendária. Não sabia que seria uma das piores decisões da minha vida. Tudo começou no depósito da empresa de transporte. O chefe me chamou em seu escritório e disse que tinha um trabalho urgente. Era uma carga de eletrônicos que precisava ser entregue do Missouri até a Califórnia. Olhei o itinerário e vi que a maior parte da viagem seria pela Rota 66. Suspirei, mas aceitei. Afinal, trabalho é trabalho. Saí de lá com o caminhão carregado e pronto para pegar a estrada. Fiz meio check-up habitual. Nus, óleo, combustível. Tudo estava em ordem. Liguei o motor e ele roncou como um velho leão acordando. Olhei pela janela e vi o céu começando a escurecer. Era uma noite fria, típica daquela época do ano. A estrada estava tranquila no começo, com poucas curvas e um tráfego razoável. Eu estava ouvindo uma seleção de rock clássico no rádio, algo para me manter acordado e animado. O vento assobiava levemente e a lua cheia iluminava o caminho. Tudo parecia normal, uma viagem comum. Depois de algumas horas, parei em um pequeno restaurante de beira de estrada. Precisava comer alguma coisa e esticar as pernas. O lugar era velho, com aquelas típicas cabines vermelhas e um balcão de metal desgastado. A garçonete, uma senhora simpática chamada Doris, me trouxe um café bem forte e uma torta de maçã que parecia ser a especialidade da casa. Enquanto comia, conversamos um pouco. Doris me perguntou para onde eu estava indo, e quando mencionei a Rota 66, ela fez uma cara estranha. Cuidado nessa estrada, Bill. Tem muita história por lá, e nem todas são boas, ela disse com um tom de preocupação. Ri e disse que já tinha visto de tudo na estrada, mas ela apenas balançou a cabeça e me desejou boa sorte. De volta ao caminhão, comecei a sentir uma leve inquietação. Talvez fosse a conversa com Doris ou o fato de estar entrando em território desconhecido, mas algo não parecia certo. Ainda assim, liguei o motor e segui em frente. À medida que avançava, a estrada foi ficando cada vez mais deserta. As poucas luzes dos postos de gasolina e das pequenas cidades foram desaparecendo, e logo eu estava sozinho, apenas eu e o som do motor. Olhei pelo retrovisor e vi a estrada vazia, sem nenhum farol ao longe. A Rota 66 tem algo de especial, algo sombrio. Eu estava na metade do caminho quando percebi que estava completamente sozinho. Nenhum carro, nenhuma alma viva, só eu e a estrada infinita. A solidão começou a me incomodar, mas segui em frente, tentando me distrair com a música no rádio. Passei por um velho sinal enferrujado que marcava o início da parte mais antiga da estrada. As árvores ao redor pareciam fechar-se sobre mim, criando uma espécie de túnel natural. O ar ficou mais frio, e um arrepio percorreu minha espinha. Por um momento, considerei voltar, mas era tarde demais. Eu estava comprometido com aquela viagem. Enquanto dirigia, não podia deixar de pensar nas palavras de Doris. Tem muita história por lá, e nem todas são boas. O que ela quis dizer com isso? Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Com os olhos fixos na estrada e a mente tentando afastar pensamentos sombrios, segui em frente, sem saber que aquela seria uma noite que jamais esqueceria. A Rota 66 tem algo de especial, algo sombrio. Eu estava na metade do caminho quando percebi que estava completamente sozinho. Nenhum carro, nenhuma alma viva, só eu e a estrada infinita. A solidão começou a me incomodar, mas segui em frente, tentando me distrair com a música no rádio. As horas foram passando e a escuridão da noite parecia engolir tudo ao meu redor. As árvores ao lado da estrada se tornaram sombras ameaçadoras, e a lua, antes brilhante, agora parecia fraca e distante. O rádio começou a perder sinal, e tudo que eu conseguia sintonizar era estática ou velhas músicas country que só aumentavam a sensação de isolamento. Olhei para o relógio no painel. Eram 3 da manhã, e eu ainda tinha muitas milhas pela frente. A estrada estava mais deserta do que nunca. Não via um posto de gasolina ou uma placa de sinalização há um bom tempo. Era como se a civilização tivesse desaparecido, deixando apenas aquele caminho sinuoso e interminável.
Comecei a sentir o peso da solidão. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Meus olhos começaram a ficar pesados e a fadiga começou a se instalar. Decidi que precisava parar um pouco para descansar, mas não havia nenhum lugar apropriado à vista. Foi então que avistei uma pequena área de descanso à beira da estrada. Era basicamente um estacionamento de cascalho com um banco e uma lixeira enferrujada, mas era melhor do que nada. Encostei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Saí da cabine e estiquei as pernas. O ar frio da noite me despertou um pouco, mas não o suficiente para afastar a sensação de inquietação. Olhei ao redor e vi que a área estava completamente deserta. Nem uma alma viva à vista. O vento assobiava suavemente, mexendo as folhas das árvores, criando sons que pareciam sussurros distantes. Decidi que seria melhor tentar dormir um pouco. Voltei para o caminhão, tranquei as portas e me deitei no banco traseiro. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Minha mente estava agitada, cheia de pensamentos sobre histórias de fantasmas e lendas urbanas que cercam a Rota 66. Depois de alguns minutos, comecei a ouvir ruídos estranhos do lado de fora. Passos suaves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse andando ao redor do caminhão. Abri os olhos e fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Os passos pararam, mas a sensação de que estava sendo observado permaneceu. Decidi ligar o motor e continuar a viagem. Talvez o movimento do caminhão me ajudasse a esquecer a sensação de estar sendo vigiado. Saí da área de descanso e voltei para a estrada, agora ainda mais alerta. Cada sombra parecia se mexer, cada som parecia amplificado. A estrada estava mais escura do que antes, e a lua estava quase totalmente coberta por nuvens. Dirigir naquela escuridão era como navegar por um mar negro e sem fim. O rádio voltou a funcionar por um breve momento, tocando uma velha canção que falava sobre fantasmas na estrada. Desliguei o rádio, tentando afastar os pensamentos sombrios. Enquanto avançava, comecei a notar que os marcos quilométricos estavam ficando mais distantes. Cada milha parecia mais longa do que a anterior, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. A Rota 66, que sempre foi um símbolo de liberdade e aventura, agora parecia um caminho para o desconhecido, um lugar onde o tempo e o espaço não seguiam as regras normais. A solidão começou a se transformar em uma presença palpável, uma entidade que me envolvia e apertava o peito. Cada vez mais, eu tinha a sensação de que não estava realmente sozinho naquela estrada. E enquanto continuava dirigindo, sabia que algo estava me esperando mais adiante. Algo que mudaria minha vida para sempre. Já era madrugada quando vi algo no acostamento. Parecia uma pessoa, uma mulher. O farol do caminhão iluminou sua figura por um instante, revelando cabelos longos e escuros e um vestido branco esvoaçante. Por um segundo, pensei que fosse minha imaginação pregando peças, mas, quando me aproximei, percebi que ela estava realmente lá, parada no meio do nada. Parei o caminhão e ofereci carona. A mulher entrou sem dizer uma palavra. Seu olhar vazio e a pele pálida me deram um frio na espinha, mas pensei que talvez fosse só cansaço. Começamos a conversar, mas suas respostas eram vagas, como se ela estivesse em outro mundo. "Para onde você vai?" perguntei, tentando soar amigável. Ela olhou para mim com olhos escuros e vazios, como se estivesse vendo algo além do caminhão. "Para qualquer lugar longe daqui", respondeu ela, com uma voz suave e distante. Eu nervosamente e continuei dirigindo. A presença dela no caminhão era perturbadora. Seu silêncio era denso, e cada palavra que ela dizia parecia carregada de algum significado oculto. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas ela sempre respondia com monossílabos ou frases curtas que não levavam a lugar nenhum. "Você mora por aqui?" perguntei. "Não mais", foi tudo o que ela disse. Algo na maneira como ela falava e se comportava me deixava inquieto. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma dor que eu não conseguia entender. Enquanto dirigíamos, comecei a notar que a temperatura dentro do caminhão estava caindo. O ar estava ficando mais frio e meu hálito começou a se condensar. Olhei para o painel e vi que o aquecedor estava funcionando normalmente. Não fazia sentido. Tentei ligar o rádio novamente,
na esperança de aliviar a tensão, mas tudo que saía dos alto-falantes era estática. A mulher olhou para o rádio e depois para mim, com um sorriso enigmático. Você sabe sobre o acidente? Ela perguntou de repente. Que acidente? Respondi, confuso. Houve um acidente aqui na Rota 66, há muitos anos. Um caminhão perdeu o controle e matou uma jovem. Foi um desastre horrível. A polícia disse que foi um erro do motorista, mas alguns dizem que foi algo mais. Sua voz diminuiu, como se estivesse lembrando de algo terrível. A história me deixou desconfortável, mas tentei não demonstrar. E como você sabe de tudo isso? Perguntei, tentando manter a conversa leve. Ela se virou para mim e seus olhos pareciam penetrar minha alma. Porque fui eu? Disse ela calmamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, e de repente tudo fez sentido. A mulher não era uma pessoa comum. Não estava viva. Meu coração começou a bater mais rápido, e a sensação de frio se intensificou. Olhei para o banco do passageiro, esperando que ela desaparecesse, mas ela ainda estava lá, com aquele olhar vazio. A estrada à frente parecia interminável, e eu sentia que estava preso em um pesadelo do qual não podia acordar. Tentei manter a calma, focando na estrada e tentando não pensar no que ela tinha acabado de dizer. Mas era impossível. Cada vez que olhava para ela, via apenas tristeza e desespero, como se ela estivesse presa entre dois mundos. Finalmente, depois de o que pareceram horas, vi uma pequena luz à distância. Era uma parada de caminhões. Dirigi em direção à luz com uma mistura de esperança e desespero. Quando estacionei, olhei para o banco do passageiro novamente. Ela tinha desaparecido. A porta do caminhão estava fechada, como se ela nunca tivesse estado lá. Saí do caminhão, tremendo de medo e frio. As pessoas na parada de caminhões me olharam estranho, mas eu não me importei. Precisava de um tempo para entender o que havia acontecido. Entrei na lanchonete, sentei-me no balcão e pedi um café forte. Enquanto bebia, um velho caminhoneiro ao meu lado perguntou se estava tudo bem. Contei-lhe uma versão resumida do que havia acontecido. Ele olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Você encontrou a dama da Rota 66. Muitos já a viram, poucos vivem para contar a história. Você teve sorte, meu amigo." Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. A dama da Rota 66. Uma lenda viva, ou morta, que assombra os viajantes solitários na estrada. Sabia que nunca mais veria a estrada da mesma maneira. E cada vez que passasse por aquele trecho, me lembraria do encontro estranho que tive naquela madrugada sombria. Depois de um tempo, ela começou a contar sobre um acidente que aconteceu na Rota 66 anos atrás. Disse que um caminhão perdeu o controle e matou uma jovem. Quando perguntei como ela sabia de tantos detalhes, ela me olhou nos olhos e disse: "Porque fui eu." Nesse momento, percebi que não estava sozinho no caminhão com uma pessoa viva. Meu coração disparou. As palavras dela ecoaram na minha mente, criando um turbilhão de emoções e pensamentos. Como isso poderia ser verdade? Ela parecia tão real, tão tangível. Mas a maneira como ela olhava para mim, com aqueles olhos vazios e tristes, me dizia que não era uma brincadeira. "Você está morta." Eu gaguejei, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ela assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. "Sim, eu morri naquela noite. E desde então, estou presa aqui, na Rota 66, tentando encontrar um caminho para descansar em paz." A temperatura dentro do caminhão continuava a cair. Podia ver meu próprio hálito formando nuvens de vapor no ar. Meu instinto era fugir, sair dali o mais rápido possível, mas algo me manteve no lugar. Talvez fosse a tristeza em seus olhos ou o fato de que eu queria entender mais sobre o que havia acontecido. "Como você morreu?" perguntei, minha voz tremendo. Ela começou a contar a história, e enquanto falava, as palavras dela pintavam um quadro vívido em minha mente. Era uma noite como esta, fria e escura. Eu estava voltando para casa depois de visitar meus pais. Estava dirigindo devagar, prestando atenção na estrada, mas não vi o caminhão vindo na minha direção até ser tarde demais. Ele perdeu o controle em uma curva e veio direto para mim. Não houve tempo para reagir.
A última coisa que lembro é a dor e o som do metal se retorcendo. Ela fez uma pausa, como se revivendo aquele momento. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava na estrada, mas não podia sentir meu corpo. Eu podia ver as pessoas passando, mas ninguém podia me ver. Estava presa, revivendo aquela noite de novo e de novo, até você parar. O caminhão ficou em silêncio enquanto eu absorvia suas palavras. A ideia de estar na presença de um fantasma, uma alma atormentada, era mais do que eu podia compreender. Mas ali estava ela, uma prova viva, ou melhor, morta, de que há mais entre o céu e a terra do que podemos entender. Por que eu? Perguntei finalmente. Por que você entrou no meu caminhão? Ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma tristeza infinita. Você foi o primeiro a parar, a me ver. Talvez você possa me ajudar a encontrar paz. Como eu poderia fazer isso? A ideia de ajudar um fantasma a encontrar paz era surreal, mas ao mesmo tempo, sentia uma responsabilidade. Não podia simplesmente ignorar o pedido dela. Preciso que você me leve até o local onde morri, ela disse. Talvez se eu revisitar o lugar, consiga encontrar a paz que procuro. Engoli em seco. A ideia de voltar ao local do acidente era aterrorizante, mas não podia deixar de pensar na dor dela. Tudo bem, eu disse finalmente. Vamos encontrar o lugar. Ela me deu instruções enquanto eu dirigia. A estrada parecia ainda mais sombria agora, com as sombras das árvores se estendendo como mãos esqueléticas tentando nos agarrar. Cada milha percorrida parecia mais longa e pesada. O frio continuava a intensificar, e meu corpo todo tremia, não apenas de frio, mas de medo do que poderia encontrar. Finalmente, ela me disse para parar. Estávamos em um trecho isolado da estrada, sem sinais de civilização por perto. É aqui, ela sussurrou. Foi aqui que tudo aconteceu. Saí do caminhão e olhei ao redor. O lugar tinha uma atmosfera estranha, como se o tempo tivesse parado. As árvores ao redor pareciam vigiar em silêncio, e a estrada estava coberta por uma fina camada de névoa. Eu senti uma presença, algo além de nós dois. Ela saiu do caminhão e começou a caminhar pela estrada, seus passos leves e quase imperceptíveis. Segui-a, sentindo uma mistura de medo e compaixão. Paramos em um ponto específico, onde o asfalto parecia um pouco mais escuro, como se ainda carregasse a memória do acidente. Ela se virou para mim. Obrigada por me trazer aqui. Espero que agora eu possa encontrar paz. Seu corpo começou a ficar translúcido, e seus olhos, que antes estavam cheios de tristeza, agora tinham uma calma serena. Espero que você encontre, eu disse, minha voz embargada. Descanse em paz. Com essas palavras, ela desapareceu. O ar frio começou a esquentar, e a névoa se dissipou. Fiquei ali, sozinho na estrada, tentando processar o que havia acontecido. Voltei para o caminhão, sentindo um estranho alívio e uma nova compreensão sobre a vida e a morte. E enquanto dirigia pela Rota 66, sabia que nunca mais seria o mesmo. Meu coração disparou. Tentei manter a calma, mas minhas mãos suavam e tremiam no volante. A mulher começou a rir, uma risada baixa e sinistra. Olhei para o banco do passageiro e ela havia desaparecido. O rádio começou a falhar, emitindo estática e vozes distorcidas. O pânico tomou conta de mim. A risada dela ainda ecoava na minha cabeça. Era como se a estrada estivesse viva, zombando de mim. A escuridão ao redor parecia mais densa, e os faróis do caminhão mal conseguiam penetrar o véu negro que cobria a estrada. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, cada sombra parecia se mover, cada som parecia amplificado. Olhei pelo retrovisor e, por um breve momento, vi a silhueta dela no banco traseiro. Virei para olhar de novo, mas não havia nada. O rádio continuava emitindo sons estranhos, palavras sussurradas que eu não conseguia entender. Tentei desligar, mas o botão parecia travado. O que estava acontecendo? Será que estava ficando louco? A estrada parecia interminável, e cada milha percorrida só aumentava meu desespero. Comecei a bater nos botões do rádio, tentando desligar aquela estática infernal, mas nada funcionava. Finalmente, eu puxei o fio do rádio com força, arrancando-o do painel.
O silêncio que se seguiu foi tão repentino e absoluto que quase me fez gritar. Olhando novamente pelo retrovisor, vi algo que me fez gelar o sangue. No banco traseiro, a mulher estava sentada, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram duas cavernas negras, e seu sorriso era uma linha fina e fria. Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar. Você não pode escapar, ela disse, sua voz ecoando como um sussurro nas profundezas da minha mente. Você está preso aqui, assim como eu. Eu pisquei e ela desapareceu, mas o terror permaneceu. A estrada à frente parecia se contorcer e mudar, como se estivesse viva. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior, e a sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. A estrada estava mais escura do que antes, e a lua estava quase totalmente coberta por nuvens. Dirigir naquela escuridão era como navegar por um mar negro e sem fim. Eu comecei a suar frio, minhas mãos tremendo no volante. A necessidade de escapar, de sair daquele lugar, era esmagadora. Pisei fundo no acelerador, tentando escapar daquela situação aterrorizante. As luzes do caminhão piscavam e eu ouvia sussurros ao meu redor. Comecei a duvidar da minha sanidade, mas não podia parar. O caminho à minha frente se estendia como uma fita interminável, e o som dos pneus no asfalto parecia um sussurro contínuo, como se a estrada estivesse tentando falar comigo. O medo começou a se transformar em desespero puro. Eu gritei, um grito primal de frustração e terror, mas o som se perdeu na vastidão da noite. Estava sozinho, completamente sozinho, enfrentando algo que não podia entender ou combater. De repente, os faróis iluminaram algo à frente. Uma figura estava parada no meio da estrada. Pisei no freio com força, os pneus chiaram e o caminhão deslizou, mas consegui parar a tempo. Olhei para a figura, esperando ver a mulher novamente, mas era apenas um homem velho, com uma lanterna na mão, fazendo sinal para eu parar. Saí do caminhão, minhas pernas trêmulas. O homem parecia real, mas depois de tudo o que havia acontecido, eu não sabia mais o que era real ou imaginário. Você está bem? Ele perguntou, sua voz rouca e preocupada. Eu? Não sei, respondi, minha voz fraca e trêmula. Ele assentiu, como se entendesse. A Rota 66 pode ser um lugar traiçoeiro à noite. Venha, vamos até a minha casa. Fica ali perto. Você precisa descansar. Eu segui o homem, ainda em choque. A casa dele era uma cabana simples, mas acolhedora, à beira da estrada. Ele me ofereceu um café e um lugar para sentar. Muitos caminhoneiros passam por aqui, disse ele. E alguns falam de coisas estranhas na estrada. Não se preocupe, você está seguro agora. Enquanto bebia o café quente, comecei a me acalmar. A presença do velho homem era reconfortante, e a cabana parecia um santuário seguro. Ele me contou histórias sobre a estrada, sobre os muitos viajantes que tinham visto coisas inexplicáveis. A Rota 66 tem sua própria alma, disse ele. E às vezes, ela nos mostra coisas que preferiríamos não ver. Olhei pela janela e vi a estrada escura e silenciosa. Sabia que a viagem ainda não havia terminado, mas pelo menos, por enquanto, estava seguro. Descansei naquela cabana, tentando recuperar minhas forças e minha sanidade. A noite foi longa, mas com a ajuda do velho homem, consegui encontrar um pouco de paz. E enquanto o sol começava a nascer, sabia que estava pronto para enfrentar o que quer que a estrada tivesse reservado para mim. Quando acordei, a luz do sol começava a entrar pela janela da cabana. O velho homem, cujo nome era Henry, estava preparando o café da manhã. O cheiro de bacon e ovos me trouxe uma sensação de normalidade que eu tanto precisava. Sentei-me à mesa e ele me serviu um prato cheio. Você parecia exausto ontem à noite, disse Henry. O que aconteceu na estrada? Contei a ele tudo, desde a mulher fantasmagórica até os sons estranhos e a sensação de desespero. Ele ouviu atentamente, sem me interromper, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Você não é o primeiro a passar por isso, disse ele finalmente. A Rota 66 tem muitos segredos e histórias. Muitos caminhoneiros e viajantes já viram coisas que não conseguem explicar. Mas por que isso acontece? Perguntei, sentindo a necessidade de entender. Henry suspirou e se recostou na cadeira. Há muito tempo,
A Rota 66 era um caminho cheio de vida, esperança e sonhos. Mas com o tempo, muitas tragédias ocorreram. Acidentes, desaparecimentos e até assassinatos. Algumas dessas almas não conseguem seguir em frente. Ficam presas, repetindo suas últimas horas de agonia. Mas por que eu? Por que ela entrou no meu caminhão? A pergunta me assombrava. Você tem um coração aberto, disse Henry. Algumas almas perdidas conseguem sentir isso. Elas procuram ajuda, mesmo que seja de maneiras que nos assustam. Depois do café da manhã, Henry me levou a um pequeno cemitério não muito longe da cabana. Quero te mostrar uma coisa, disse ele. Caminhamos entre as lápides antigas e desgastadas, até que paramos diante de uma que parecia mais cuidada que as outras. O nome nela era Emily Thompson. Essa é a jovem que você encontrou, disse Henry. Ela morreu há mais de 50 anos naquele acidente que ela te contou. Fiquei olhando para a lápide, sentindo um arrepio na espinha. Ela está presa aqui, disse Henry suavemente. Não consegue descansar por causa do que aconteceu. Você pode ajudá-la. Como? Perguntei, determinado a fazer algo para acabar com aquele ciclo de dor. Precisamos encontrar uma maneira de reconectar a alma dela com seu lugar de descanso, explicou Henry. Há um ritual antigo que pode ajudar. Mas precisamos de um item pessoal dela, algo que estava com ela na noite do acidente. Lembrei da carteira que ela deixou cair no caminhão. Acho que tenho algo, disse, voltando rapidamente ao caminhão para pegá-la. Quando voltei, Henry abriu a carteira e encontrou uma foto dela e de sua família. Isso deve servir, disse ele, olhando para a foto. Vamos começar. O ritual foi simples, mas profundo. Henry acendeu velas ao redor da lápide e pediu para que eu segurasse a foto enquanto ele recitava algumas palavras em latim. Durante o ritual, senti uma estranha sensação de calma e tristeza, como se pudesse sentir a dor e a esperança de Emily. Quando Henry terminou, houve um momento de silêncio absoluto. Então, uma brisa suave passou por nós, e senti como se uma presença tivesse se afastado. Olhei para Henry, que sorriu e acenou com a cabeça. Ela está em paz agora, disse ele. Você a ajudou a encontrar descanso. Senti um peso enorme ser levantado dos meus ombros. Obrigado, disse, com sinceridade. Eu não poderia ter feito isso sem você. Henry sorriu. A estrada ainda tem muitos segredos, Bill. Mas sempre haverá pessoas dispostas a ajudar. De volta ao caminhão, me despedi de Henry e continuei minha viagem. A estrada à minha frente parecia diferente agora, menos ameaçadora. A experiência me mudou, me fez ver a vida e a morte de uma maneira diferente. E enquanto dirigia pela Rota 66, sabia que tinha feito algo importante. Algo que não esqueceria nunca. A estrada continuava, cheia de mistérios e histórias não contadas. Mas agora, eu estava preparado para o que quer que ela me reservasse. E com Emily finalmente em paz, sabia que tinha feito a diferença. A Rota 66 poderia ser sombria e traiçoeira, mas também era um lugar de redenção e esperança para aqueles que estavam dispostos a ver além da escuridão. Enquanto dirigia pela Rota 66, a sensação de paz ainda estava presente, mas algo dentro de mim dizia que minha jornada estava longe de terminar. O sol começava a se pôr, e a estrada à minha frente parecia interminável. Passei por várias cidades pequenas, parando apenas para abastecer e comer algo rápido. A cada milha percorrida, sentia como se estivesse me aproximando de algo importante, algo que ainda não conseguia definir. Naquela noite, parei em uma cidade chamada Prescott. Era uma cidade pequena, com uma vibe antiga, quase como se o tempo tivesse parado ali. Encontrei um motel simples e decidi passar a noite. Estava exausto e precisava de uma boa noite de sono antes de continuar minha viagem. Entrei no quarto, joguei minha mochila na cama e fui até a recepção pegar uma bebida. O atendente, um homem de meia idade com uma expressão amigável, me perguntou de onde eu vinha e para onde estava indo. Contei a ele um pouco sobre minha jornada, sem entrar em detalhes sobre Emily. Você parece um homem com muitas histórias, disse ele. Se precisar de algo, estarei por aqui a noite toda. Agradeci e voltei para o quarto. Depois de tomar um banho quente, deitei na cama e liguei a TV, tentando relaxar.
Mas algo continuava me incomodando. Era como se um peso invisível estivesse pressionando meu peito. Tentei ignorar, mas a sensação só piorava. Fechei os olhos, pouco a pouco, fui adormecendo. No entanto, meu sono foi perturbado por um sonho estranho. Estava de volta à estrada, dirigindo à noite, mas a paisagem ao meu redor estava distorcida, quase como um espelho quebrado. De repente, vi uma figura ao longe, e à medida que me aproximava, percebi que era Emily. Bill, ela disse, sua voz ecoando na minha mente. Você precisa encontrar o caminho de volta. Algo está errado. Acordei com um sobressalto, o coração batendo rápido. Olhei ao redor do quarto, tentando me acalmar. Era apenas um sonho, disse a mim mesmo, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Decidi sair do quarto e caminhar um pouco. A noite estava fresca e silenciosa, e a cidade parecia quase deserta. Enquanto caminhava pelas ruas, vi uma pequena lanchonete ainda aberta. Entrei e pedi um café. O lugar estava vazio, exceto por uma mulher sentada em um dos cantos, lendo um livro. Ela levantou o olhar quando entrei e me deu um sorriso amigável. Noite difícil? Ela perguntou, notando minha expressão. Algo assim, respondi, sentando-me no balcão. Apenas tentando esclarecer a mente. Ela assentiu. Essa estrada pode ser complicada. Muitas pessoas encontram mais do que esperavam. Conversamos por um tempo, e descobri que ela se chamava Sarah e era uma escritora que viajava para encontrar inspiração. Ela me contou histórias sobre suas próprias experiências na estrada, algumas delas tão estranhas quanto a minha. Às vezes, sinto que a estrada nos escolhe, disse ela. Como se tivesse uma mente própria. Depois de um tempo, Sarah se despediu e deixou a lanchonete. Fiquei ali por mais alguns minutos, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Algo em suas palavras ressoou profundamente em mim. A estrada nos escolhe. Quando voltei para o motel, a sensação de peso no meu peito ainda estava lá, mas havia uma nova determinação em mim. Sabia que precisava continuar, descobrir o que a estrada tinha reservado para mim. Na manhã seguinte, acordei cedo, preparei minhas coisas e voltei para a estrada. O céu estava limpo e o sol brilhava, mas a sensação de que algo importante estava para acontecer não me deixava. Enquanto dirigia, comecei a notar pequenos sinais ao longo da estrada. Símbolos estranhos desenhados em placas, grafites nas paredes de prédios abandonados, todos apontando para um destino desconhecido. A paisagem mudou à medida que avançava. As árvores se tornaram mais densas, a estrada mais sinuosa. Havia algo de inquietante naquele trecho da Rota 66, algo que não conseguia explicar. E então, vi uma entrada para uma trilha que parecia quase escondida. Instintivamente, estacionei o caminhão e decidi explorar. A trilha era estreita e sinuosa, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Caminhei por alguns minutos, sentindo a tensão aumentar a cada passo. Então, ouvi um som. Era uma voz, sussurrando meu nome. Bill. Segui a voz até chegar a uma clareira. No centro, havia uma velha cabana, quase coberta pela vegetação. Aproximando-me, senti um arrepio na espinha. Algo sobre aquele lugar parecia terrivelmente familiar. Entrei na cabana e, no meio do chão, havia uma caixa de madeira. Abri-a com cuidado e encontrei uma série de cartas e fotografias antigas. Uma das fotos me fez parar. Era uma foto de Emily, mas havia mais alguém na foto. Um homem que parecia exatamente como eu. De repente, tudo fez sentido. A estrada não só me escolheu, mas também me trouxe de volta ao meu próprio passado. Emily não era apenas uma alma perdida, mas alguém que eu conhecia. E aquele homem na foto, um ancestral meu. O passado estava se revelando, e eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. A estrada ainda tinha muitos segredos, e eu estava determinado a descobrir todos eles. Com a fotografia na mão, fiquei paralisado. O homem na foto era minha imagem cuspida e escarrada, e Emily estava ao lado dele, sorrindo. A cabana ao meu redor parecia vibrar com uma energia antiga, quase palpável. Senti que estava à beira de uma grande revelação, algo que iria mudar minha compreensão de tudo o que tinha acontecido até agora. Recolhi as cartas e fotos, colocando-as cuidadosamente de volta na caixa, e saí da cabana.
A trilha de volta para o caminhão parecia mais longa e sombria, mas eu sentia uma nova determinação. Precisava entender como aquele homem estava conectado a mim e por que Emily havia me procurado. Quando voltei ao caminhão, sentei no banco do motorista e examinei as cartas. Eram correspondências antigas entre Emily e o homem da foto, cujo nome era Jonathan. À medida que lia, uma história trágica começou a se desenrolar. Jonathan era meu bisavô, um caminhoneiro que havia viajado pela Rota 66 em busca de fortuna. Ele e Emily estavam apaixonados, mas suas viagens o mantinham longe. Em uma noite fatídica, Jonathan estava dirigindo pela estrada quando perdeu o controle do caminhão em uma curva e colidiu com o carro de Emily. Ambos morreram no acidente. Compreender essa conexão trouxe um novo sentido à minha jornada. Emily estava presa na estrada, não apenas por causa de seu próprio destino trágico, mas também pelo vínculo com Jonathan, meu antepassado. E agora, de alguma forma, eu estava destinado a resolver o que ele não pôde. Decidi voltar ao local do acidente, o mesmo lugar onde havia levado Emily na noite anterior. A estrada parecia diferente agora, menos ameaçadora, mas ainda carregada de uma energia sombria. Cheguei ao ponto exato e saí do caminhão, segurando a caixa de cartas e fotos. Coloquei a caixa no chão e sentei ao lado dela, tentando sentir a presença de Emily e Jonathan. Fechei os olhos e deixei meus pensamentos vagarem. Quase imediatamente, senti uma brisa suave e ouvi um sussurro. Bill. Era Emily. Abri os olhos e a vi de pé à minha frente. Sua aparência era mais serena do que antes. Ao lado dela, uma figura começou a se materializar. Jonathan, meu bisavô, estava ali, seu rosto uma mistura de tristeza e arrependimento. Eu sinto muito, disse Jonathan, sua voz rouca. Nunca quis que isso acontecesse. Amo Emily mais do que qualquer coisa, e minha imprudência tirou a vida dela. Emily olhou para Jonathan com ternura. Não foi culpa sua. Nós dois estávamos destinados a estar juntos, mesmo que por um breve momento. Agora, precisamos de paz. Sabia o que precisava fazer. Peguei a foto de Emily e Jonathan juntos e a coloquei sobre a caixa. Em seguida, peguei uma pequena vela que havia trazido e a acendi, colocando-a ao lado da foto. Emily Jonathan, Kamasai. Ambos merecem descanso e paz. Vocês foram separados de uma maneira trágica, mas o amor de vocês ainda vive. Deixo vocês livres para seguirem em frente. As figuras de Emily e Jonathan começaram a brilhar com uma luz suave. Eles se olharam uma última vez, sorrindo, e então se desfizeram em uma bruma luminosa que subiu ao céu e desapareceu. A sensação de paz que seguiu foi avassaladora. Fiquei ali por um tempo, absorvendo a tranquilidade recém-encontrada. Sabia que havia cumprido meu papel, tanto para Emily quanto para Jonathan. E, de alguma forma, isso também trouxe paz para mim. A estrada à minha frente ainda era longa e cheia de mistérios, mas eu estava pronto para enfrentá-los. Voltei para o caminhão, com o coração mais leve. A Rota 66, com todos os seus segredos e histórias, agora parecia um pouco menos assustadora. Enquanto dirigia rumo ao horizonte, sentia-me conectado ao passado de uma maneira nova e profunda, sabendo que, às vezes, somos chamados a resolver não apenas nossos próprios problemas, mas também os de quem veio antes de nós. A estrada continuava, e com ela, minha jornada. Mas, agora, estava em paz, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. E, enquanto o sol se punha, sabia que Emily e Jonathan finalmente estavam onde deveriam estar. Juntos, em paz, e livres da estrada que os havia mantido cativos por tanto tempo.